vou lhes contar a história de Eco e Narciso. Eco era uma bela ninfa, amante dos bosques, das florestas, das montanhas. Ela era a favorita da deusa da caça, Diana. Mas ela tinha um defeito. Falava pelos cotovelos, falava demais. Em qualquer conversa, ela queria ter sempre a última palavra. Era faladora pra caramba. Um dia, a Juno saiu à procura de Júpiter, que era o pegador da parada. A Juno vivia desconfiando de Júpiter, né? Mas era com razão, porque ele era muito pegador. E ela achou que alguma ninfa tava dando mole para Júpiter, tava saindo com Júpiter e tal. A Eco era uma ninfa, a Eco, com a sua conversa mole, conseguiu enrolar a deusa Juno, enquanto as ninfas fugiram. Aí Juno percebeu isso. Quando Juno percebeu isso, ela condenou a Eco com as seguintes palavras. Olha só o nome dela é Eco. Você só vai conservar o uso dessa língua, essa língua com que você me iludiu, para uma coisa que você gosta tanto, é responder às pessoas. Então você vai continuar dizendo sempre a última palavra, mas não poderá falar em primeiro lugar. A Eco viu Narciso, que era um jovem belo, todo bonitão. Narciso estava caçando nas montanhas. Ela se aproximou dele e seguiu seus passos. Quando desejava dirigir a palavra Narciso, dirigir frases gentis, palavras amigáveis, cheias de afeto, ela não conseguiu. Esperou com impaciência até que Narciso falasse primeiro, a fim de que ela pudesse responder o Narciso. Certo dia, o Narciso, tendo se separado dos seus companheiros, gritou bem alto: Há alguém aqui? Aí a Eco respondeu: Aqui. Percebeu? Só falava o eco. É daí que vem a palavra eco. Narciso olhou em volta e, não vendo ninguém, gritou: Vem! Aí a Eco gritou de novo: Vem! E Narciso falou: Por que você foge de mim? E aí Eco respondeu com a mesma pergunta. Ela só falava a última palavra, a última pergunta. E o Narciso disse: Vamos nos juntar, fica aqui perto de mim. Ela repetiu a mesma coisa e correu para junto de Narciso, pronta para se lançar nos seus braços. Foi que então que o Narciso falou: Se afaste de mim imediatamente. Ele falou isso recuando. Prefiro morrer a te deixar me possuir. E Eco disse: Te possuir. Ela vai lá e repete a mesma coisa que as pessoas dizem, né? Mas tudo foi em vão. Narciso fugiu e a Eco foi esconder sua vergonha nos bosques, lá nos bosques. Dentro daquele dia em diante, ela passou a viver nas cavernas e entre os rochedos das montanhas. Ela estava muito triste, seu corpo definhou, até que ela ficou bem magricelinha, assim, triste, deprimida. Os ossos se transformaram em rochedo e nada mais dela restou além da voz. Por isso é que a gente, quando fala assim numa montanha, num vale, tem eco. Agora vocês estão percebendo, né? E assim, a Eco ainda continua disposta a responder quem quer que a chame e conserva o velho hábito de dizer a última palavra conforme a deusa Juno vaticinou. A deusa Juno foi impecável com a Eco, hein? A crueldade de Narciso, nesse caso, não constituiu uma exceção. Ele desprezou todas as ninfas. Ele desprezava todas as ninfas. A Eco não foi exceção, não. Um dia, uma donzela tentou em vão, atraiu Narciso e implorou aos deuses que ele viesse algum dia a saber o que é o amor e não ser correspondido. Ela jogou essa maldição para cima do Narciso. A deusa da vingança ouviu a prece e a atendeu. Então, foi em que havia uma fonte clara,
cuja água parecia de prata, na qual os pastores jamais tinham levado seus rebanhos. Não tinham levado na água, era limpíssima, ninguém ia ali para sujar a água, nem um rebanho, nada disso aí. Não. Também não era a água enfeada pelas folhas ou flores caídas, aquela coisa que a sujeira tudo, né? O gramado crescia em volta dela bonitinho, os rochedos abrigavam essa água do sol, ela era límpida e cristalina. E ali chegou um dia Narciso, cansado da caça, estava cansado de caçar animais. E sentindo muito calor, muita sede, ele se debruçou sobre a água e viu a sua própria imagem refletida na água. E pensou que fosse algum belo espírito das águas que ali vivesse. Como sempre tem um espírito por trás de alguma coisa, né? Na religião grega, ele pensou que fosse um espírito que estivesse ali por trás. Ele ficou olhando com admiração, né? Com os olhos assim brilhando de admiração, né? Para os cabelos anelados, como os de Baco, os de Apolo, o rosto oval, o pescoço de marfim, os lábios com aquela coisa sensual dos lábios entreabertos e o aspecto saudável da imagem. O que aconteceu, pessoal? Ele se apaixonou por si mesmo. Ele se apaixonou por si mesmo. Ele beijou os lábios para dar um... Ele baixou a cabeça para dar um beijo na água e mergulhou os braços na água para abraçar a bela imagem que tinha se formado. Mas a imagem fugiu assim que ele fez contato com a água, mas voltou um momento depois, renovando a fascinação de Narciso. Narciso não se pôde mais conter e esqueceu-se por completo da ideia de comer alguma coisa ou de repouso, enquanto se debruçava sobre a fonte para contemplar a própria imagem, que ele não sabia que era a própria imagem. Aí tá aí o Narciso na fonte aí, ó, no retratinho aí, ó. E o Narciso acabou dizendo o seguinte, ele acabou conversando com a água, ele falou assim: "Por que você me despreza tanto, ó ser mais belo?" Aí o Narciso perguntou isso e a água também perguntou para ele, porque era ele mesmo. Era ele mesmo que estava perguntando, né? Então ele acabou ficando meio assim, achou estranho, né? Ele estendeu os braços e a água fazia e a imagem na água fazia o mesmo. Quando ele sorria depois. E ele acenava para a água e a imagem na água acenava para ele, né? As suas lágrimas caíram na água e acabou turvando um pouco a imagem. E ao ver a imagem partir, Narciso exclamou: "Fica, eu te peço, deixa-me pelo menos olhar-te, já que não posso tocar-te." Que coisa dramática, hein, Narciso? Isso tudo pela própria imagem. Com essas palavras e muitas outras semelhantes, Narciso atiçava a chama que o consumia, e assim, pouco a pouco, foi perdendo as cores, o vigor, a beleza que antes tanto encantara a jovem, bela ninfa Eco, que tinha sido desprezada por ele. A Eco se mantinha perto dele, e ele não sabia. E quando Narciso gritava "ai, ai", ela respondia com as mesmas palavras, porque ela tinha sido condenada pela Juno. Vocês estão lembrados, né? O jovem Narciso, todo depauperado, morreu. E quando sua sombra atravessou o rio Estige, debruçou-se sobre o barco para avistar-se na água. As ninfas choraram por Narciso, especialmente as ninfas da água. E quando esmurravam o peito, Eco fazia a mesma coisa. Elas prepararam uma pira funerária e teriam cremado o corpo se o tivessem encontrado. Em seu lugar, porém, só foi achada uma flor rosa, rodeada de folhas brancas, que tem um nome e conserva a memória de Narciso. Essa é a história de Narciso e de Eco. Eco começou tudo, foi Fada começou tudo na historinha, né? Ela começou toda a historinha, e depois Narciso acabou aguentando o rojão e morreu depauperado, amando a sua própria imagem. E é daí, obviamente, que vem a designação adjetiva de narcisista para aquela pessoa que só olha a própria imagem. Gostei muito dessa história. Vocês gostaram? Se vocês gostaram,
deixem o seu like. Olhem aí a imagem de Narciso olhando para o seu próprio rosto e achando que era um espírito belo e reluzente, mas na verdade era ele mesmo. Obrigado pela sua visita. Até a próxima.